Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você também que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Eu queria começar fazendo algumas perguntas. Temos aqui entre nós engenheiro civil? Graças a Deus. E eu vou explicar o motivo. Temos aqui algum agricultor? Também não, né? Graças a Deus. Porque o que eu vou falar nesta noite é exatamente sobre engenharia e agricultura. Então é por isso que eu perguntei se tem algum engenheiro, algum agricultor. Porque pode ser que eu fale alguma bobagem aqui. E talvez tenha alguém que nos assiste que seja engenheiro. Talvez o pastor Caio esteja nos assistindo e ele é engenheiro civil. E depois ele pode me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Mas brincadeiras à parte, a Bíblia ela está recheada de engenharias, seja ela civil ou seja na arquitetura, engenharia arquitetônica. Ela está recheada de ensinamentos sobre essas coisas relacionadas à engenharia, agricultura, apicultura e tantas outras coisas que está na Bíblia. Então, por isso que eu perguntei quem que é engenheiro ou agricultor, porque é exatamente isso que nós vamos falar nesta noite. O tema da ministração é fundamentos. Tem tudo a ver com alicerce. Alicerce tem a ver com engenharia civil. E quem aqui é engenheiro ou quem aqui já construiu ou viu alguma construção de alguma casa, sabe que para construir alguma casa tem que ter um bom alicerce. Se não tiver um bom alicerce, a casa ela começa a ter rachaduras, ela começa a trepidar, ela começa a ter várias coisas que pode vir ao chão. Então é por isso que uma casa ela tem que ter um bom alicerce. Nós, como cristãos, nós temos que ter um bom fundamento, ou um bom alicerce. E esse alicerce, ou o fundamento, é a nossa fé. Se nós não tivermos fundamentados na fé, que é o Senhor Jesus Cristo, a nossa fé ela vai ruir, a nossa fé ela vai rachar. No primeiro momento, ou uma primeira oportunidade de alguma adversidade que nós venhamos ter. Então, se você está passando por alguma adversidade, ou por algum problema, seja qual for ele, seja qual for a natureza do seu problema, a sua fundamentação tem que estar alicerçado na fé. E como agricultor, a palavra do Senhor diz lá em João 15, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então nós temos que estar, além de estar alicerçados, nós temos que estar arraigados juntos com o Senhor, para que nós possamos passar ou suportar o dia mau. Então, por isso que eu iniciei perguntando se teríamos aqui entre nós engenheiros ou agricultores. E a palavra que eu quero ministrar para vocês nesta noite está lá em Lucas, capítulo 8. Nós vamos falar nesta noite sobre a parábola do semeador, que vai tratar ali de 4 tipos de corações, ou 4 tipos de solo. Mas antes de nós falarmos da palavra propriamente dita, eu quero dizer para vocês o que é uma parábola. Parábola significa colocar de lado, colocar ao lado, ou seja, trata-se de uma história, uma comparação colocada lado a lado, ou algum outro conceito a fim de esclarecer alguma lição. Então Jesus ele contava as parábolas a fim de esclarecer algum tipo de lição. Como eu disse, Jesus, a partir lá do capítulo 8, a partir do verso 4, nós vamos entender a palavra do semeador. E lá no verso 9, do mesmo capítulo 8, tem uma palavrinha muito importante para nós: mistérios do reino dos céus. No Novo Testamento, mistério é uma verdade espiritual entendida apenas por meio da revelação divina. É um segredo santo que é apenas conhecido pelos mais íntimos, aqueles que estão mais íntimos do Senhor. Então ele vai revelar os mistérios do reino dos céus. E aqueles que são íntimos são aqueles que obedecem.
não são aqueles que apenas ouvem a palavra do Senhor e não as colocam em prática. Na era que nós estamos vivendo, o mundo que se chama hoje o reino dos céus é uma mistura de verdade e falso, de bondade ou de maldade, assim como Jesus bem representou em suas inúmeras parábolas ao longo dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Uma cristandade que se diz fiel ao rei, ou cristãos que se diz fiel ao rei, mas ao mesmo tempo nós estamos repletos de elementos contrários que diz respeito aos fundamentos do grande rei, o Senhor dos senhores, que é o nosso Cristo Jesus. E por que Jesus nos ensinou ou nos ensinava por parábola? Jesus ele não pregou em parábolas para confundir e muito menos para condenar as pessoas que ali estavam ouvindo. Pelo contrário, ele pregava por parábolas para despertar o interesse naquelas pessoas que estavam ouvindo, para estimular a curiosidade deles. As parábolas serviam também para esclarecer ou para fazer crescer aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam buscando pela sua verdade, buscando pelos fundamentos do Senhor. E aqui no capítulo 8, que nós já vamos ler essa parábola do semeador, Lucas ele vai lançar alguns fundamentos, e esse é um tema central deste capítulo 8, porque fundamento é a base e o princípio de algo, é as regras ou leis primordiais que regulam determinada coisa. Como eu disse no início, se nós não tivermos um alicerce bem feito na terra, a casa ela vai ruir. Como ele também nos ensina, se a nossa casa for construída sobre a rocha, pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir tornados, pode vir todo tipo de coisa ou de preocupações, nós não seremos abalados. Mas se a nossa casa, a nossa fé, estiver construída sobre areia, qualquer adversidade, qualquer problema que a gente possa passar, a nossa casa cai. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, mais uma vez, capítulo 8, a partir do verso 4, para nós lermos até o verso 15. Abriram? Quando uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, e ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. E Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aqui no 11 está a explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos estão os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança.
Notem que o Senhor está dizendo aqui sobre a agricultura, sobre o solo, sobre fundamentos da nossa fé. Então o nosso coração tem que estar alicerçado na palavra do Senhor, para que quando vier a adversidade, a gente possa passar por ela glorificando ao Senhor, dando graças ao Senhor por estar passando por essa adversidade, porque cada adversidade que eu e você venha passar, é para que a gente possa sair dessa adversidade um pouco mais fortalecidos. A fé é como desenvolvê-la nas experiências diárias, nas oportunidades diárias que o Senhor nos dá. Jesus aqui apresentou os fundamentos, como eu disse a vocês, e ensinou-os pela fé, que vem por receber a palavra de um coração compreensivo. E ainda assim fez aqueles discípulos passar por várias avaliações, para ver o quanto eles haviam aprendido. Algumas pessoas estudam a Bíblia, outras pessoas apenas leem a Bíblia. Mas é bem verdade que todos nós gostaríamos de não passar por nenhuma adversidade ou por nenhuma lição. E aqui eu abro um parênteses. Todos nós aqui já passamos por escolas. Todos aqui nós já estudamos. Eu estou vendo aqui a professora Cris e o professor Roberto. Eu tenho certeza absoluta que a tia Cris também já fez isso, como muitos professores já fizeram isso em sala de aula. Eles davam as aulas algumas semanas, alguns meses, e de repente, uma sexta-feira, arranque uma folha do seu caderno, feche o caderno, coloque debaixo da carteira, que é uma prova surpresa. Alguém já passou por isso aqui? A maioria das pessoas já passaram por isso. A tia Cris está dando risada porque eu tenho certeza que ela já fez isso. Porque todos os professores já fazem isso. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Não basta só lermos a palavra ou estudar ela. Nós vamos passar por aquela avaliação. Todos os dias nós estamos sendo avaliados. Todos os dias a nossa fé tem que estar crescendo. Todos os dias nós temos que testemunhar os grandes feitos do Senhor. Se na escola as lições, as matérias que eram propostas, nós tínhamos uma lição ou uma prova para fazer, não é diferente no nosso meio cristão. Nós, como crentes, nós temos que estar preparados para toda e qualquer circunstâncias da nossa vida. Toda e qualquer circunstâncias. No entanto, as provas da vida que a minha e nas provas da vida que a minha e a sua fé vai se desenvolver. É por isso que nós cristãos deveríamos estar fundamentados na palavra e depositar a nossa confiança em quem? Apenas em Deus. Apenas em Deus. Jesus, ele continuou o seu ministério itinerante pela Galileia, porque lá no capítulo 1 do verso 8, o verso 1 do capítulo 8 diz que aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando. Então era um ministério naquela época, naquele momento, itinerante. Ele estava passando por todas as cidades, ensinando os discípulos. E aquelas mulheres que estavam com eles eram mulheres que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus naquele tempo. Era comum que os rabinos recebessem ofertas de pessoas. E essas pessoas eram as mulheres que estavam naquele momento sustentando o ministério. Os líderes da igreja eram sustentados por oferta de amigos e de tantas outras pessoas. Mas nesse capítulo, se você parar para analisar, eu rabisquei aqui na minha Bíblia, aparece 8 vezes a palavra ouvir ou ouviram. E todas as vezes que nós estamos lendo ou aplicando o que nós estamos lendo nas nossas vidas, quando repete algumas palavras várias vezes, nós temos que prestar atenção naquilo que a palavra quer nos ensinar. E uma palavra aqui que está dizendo é ouvir. E todas as vezes que isso aparece, coloque a sua barba de molho.
Ouvir significa muito mais do que simplesmente escutar as palavras. Ouvir é prestar de fato atenção. Escutar, mais ou menos. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem ouvir e ouvir e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, ou a palavra de Cristo, como ou algumas outras versões. O semeador, Jesus Cristo, pode ser qualquer pessoa que compartilha a palavra de Deus. Aqui está dizendo que o semeador era o próprio Senhor. O semeador da palavra pode ser eu e você. É aquele que compartilha, testemunhando os grandes feitos do Senhor. Nós somos essas testemunhas. Nós somos o semeador que vamos espalhando a palavra do Senhor aonde quer que Ele nos mande. A semente é como uma palavra de Deus que possui poder e é capaz de produzir frutos espirituais. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do meu e do seu coração. Então a palavra, ela tem poder, como a semente também tem poder. Se a semente não for bem plantada, bem fundamentada nesse solo, ela não vai dar frutos. É como a palavra do Senhor. Como é que está o seu coração? Como você tem recebido as ministrações, ou como você tem recebido a palavra do Senhor? Quando você a lê. A semente, ela não pode fazer coisa alguma até que ela seja plantada. Se eu tiver uma semente aqui e deixá-la aqui, ela vai germinar? Não vai, porque ela precisa do solo. Ela precisa da terra. Ela precisa da água. Se essa Bíblia estiver aqui e eu não ler, ela não vai fazer sentido nenhum na minha e na sua vida. Nós temos que, dia após dia, fazer das palavras do Senhor como nosso alimento diário, é como o nosso café da manhã, é como o nosso almoço, é como o nosso jantar, é um estilo de vida, tem que ser prático na minha e na sua vida, tem que ser algo disciplinar na minha e na sua vida. Quando alguém ouve e entende a palavra, a semente ela foi plantada. O que acontece depois que foi plantada, ou seja, o coração? A semente sem o solo, ela não vai dar frutos. E o solo sem a semente é praticamente inútil, porque ela não vai frutificar. Uma coisa, ela precisa da outra. Eu sempre uso o exemplo, não adianta nós lermos a palavra ou apenas orar. Porque ler a palavra também nós temos que orar, e assim sucessivamente. Um pássaro, ele não consegue voar com apenas uma asa. Nós não conseguimos apenas orar, nós não vamos conseguir sobreviver. Nós precisamos orar e ler e orar, e assim sucessivamente. O coração, o meu coração e o seu é como um solo. Se devidamente preparado ou fundamentado, pode receber a palavra de Deus e produzir muitos frutos. É muitos frutos, é fruto abundante. Aqui está dizendo que, aqui em Lucas está dizendo que 100 por 1, mas em Mateus capítulo 13, verso 8, está dizendo que é 100, 60 e a 30 por 1, ou seja, é muitos frutos. E aqui nesse texto, como eu disse no início, Jesus ele vai descrever 4 tipos de solo. A prova da nossa salvação encontra-se nos frutos que nós temos dado. Não é apenas no ouvir a palavra ou professar a nossa fé em Cristo Jesus. E Jesus já havia deixado isso bem claro lá no Sermão do Monte. Lá no início do capítulo 5 até o final do capítulo 7, vai falar sobre o Sermão do Monte, lá no livro de Mateus. O primeiro solo que eu quero dizer, ou o coração, é o solo endurecido. Esse solo, ele representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo a roube dela, e a semente vai embora. Talvez possa
surgiu uma pergunta aí no seu coração: como esse coração se tornou endurecido? É muito simples. Naquela época, naquele tempo, o caminho aqui que o texto está se referindo, normalmente era um caminho que cortava o campo e dividia os canteiros e o trânsito das pessoas e dos animais. Por onde essas pessoas passavam e por onde esses animais estavam passando, todas as vezes que eles passavam, a terra ficava cada vez mais dura. Tudo que entra pelo meu e pelo seu ouvido e desce pelo meu e o seu coração vai nos endurecendo. A nossa irritação, a nossa inquietação, a nossa falta de paciência, a falta lá dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, verso a partir do 22. Tudo que está faltando vai deixando o meu e o seu coração endurecido. Vai deixando o meu e o seu coração entristecido. O que tem deixado o seu coração endurecido? O que você tem ouvido que tem te aborrecido? Que tem tirado a sua paz? Que você não quer mais nem saber da palavra do Senhor? Esse solo vai ilustrar muito bem o ouvinte que se comove com facilidade. Estou falando agora do coração raso. Prontamente ele vai aceitar a mensagem que foi ministrada, mas seu interesse vai morrendo gradativamente e não há continuidade. Eu queria que você abrisse lá em João, capítulo 8, verso 31, a partir do 31. João 8, a partir do 31, que vai dizer assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu mais uma vez: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E aí ele continua essa discussão com aquelas pessoas, com os religiosos. Nós já somos livres. Somos livres para adorar. O nosso coração, ele não tem que ser um coração raso. Nosso coração tem que ser um coração profundo para receber a palavra do Senhor. Em várias regiões lá em Jerusalém, era possível encontrar aqueles substratos de calcário coberto por areia, aquela areia fininha. O broto ele ia crescendo, mas como não tinham raiz, eles não conseguiam crescer e se aprofundar. E o que acontecia? Por conta do sol escaldante, fazia a planta murchar. O sol aqui, ele representa as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Todos nós vamos passar por dificuldades um dia, a fim de provar a nossa fé. A nossa fé está fundamentada aonde? Nas riquezas, como o texto diz, bem exemplificou, nos bens materiais, naquilo que possuímos, naquilo que a nossa mão pode apalpar, ou no Senhor, que é o Todo-Poderoso. As angústias, os problemas do dia a dia vai aprofundar as raízes daquele que de fato é verdadeiro cristão, mas acaba expondo a superficialidade daquele que é um falso cristão. Então nós temos que prestar atenção qual é o tipo de coração, como está o meu e o seu coração nesta noite. O próximo solo que nós vamos falar é o coração com espinhos. Esse solo ilustra as pessoas que não se arrependem e que não arrancam todas as ervas daninhas e que são prejudiciais à colheitas. O texto diz que eles crescem no mesmo lugar e uma sufoca a outra.
Aliás, as ervas daninhas sufocam a semente que foi plantada e ela não vai dar frutos. Há solo suficiente, não tinha solo suficiente para criarem raízes. As preocupações, como eu disse, as ansiedades, o medo, são como esses espinhos que impedem o nosso solo, o nosso coração de produzir frutos. Quem tem um coração cheio de espinhos, chega até perto da salvação, mas ainda assim não produz frutos perfeitos. Esta noite é uma noite de nós analisarmos a fundo o nosso coração. O próximo é o coração bom, ou solo bom, como você quiser. Somente esse solo é produtivo, e por quê? Com certeza foi um solo muito bem fundamentado, um solo muito bem alicerçado. Esse solo ou coração vai ilustrar muito bem o indivíduo que ouviu a palavra, creu nela e colocou em seu coração. Compreendeu o que foi dito, recebeu e guardou. Foi provado e aprovado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz assim: temos mais razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Vocês creem? Um amém, 2 améns. Nós temos que receber a palavra eficazmente. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente, permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Tudo na minha e na sua vida passa. Os problemas passam. As adversidades, elas passam. Os ventos, as chuvas, elas passam. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. É isso que eu e você temos que cultivar no meu e no seu coração. Nós temos que revirar o meu e o seu coração, como agricultor que vai plantar alguma coisa. Ele revira a terra para plantar a semente, para que ela venha dar frutos, uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um, como diz o texto de Mateus. Eu já estou caminhando para a conclusão, eu gostaria de chamar o pessoal do worship. Uma coisa que nós temos que entender e compreender, que nem todos vão produzir a mesma quantidade de frutos. Nem todos vão produzir a mesma quantidade de frutos. O fruto é a prova da verdadeira salvação, que vai incluir a nossa santidade, que vai incluir o nosso caráter cristão, que vai incluir as práticas das boas obras, que vai também que nós vamos dar o testemunho. E além disso, a disposição de compartilhar aquilo que temos com os outros. E o que nós vamos fazer aqui de novo, louvar a Deus. Independente daquilo que eu e você estamos passando. Não importa, não importa. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas.
Essa parábola que nós lemos, esse pequeno texto, e vocês podem continuar lendo sobre as parábolas de Jesus, vai mostrar que Jesus ele não se impressionava com as grandes multidões. Ele não se impressionava, porque ele sabia que a maioria daquelas pessoas não estavam ouvindo o que ele estava dizendo ou ensinando. Consequentemente, aquelas pessoas não recebiam a palavra em seu coração. Essa história, ele contou essa parábola com o intuito de incentivar os seus discípulos, porque o seu ministério estava prestes a acabar, ele estava prestes para ser crucificado. Isso é um encorajamento para mim e para você nesta noite. Talvez você esteja questionando, tenho ensinado, tenho testemunhado, tenho anunciado as boas novas do Evangelho, mas parece que nada está acontecendo. Eu quero te dizer uma coisa, a culpa não é do semeador e nem da semente, o problema é o solo do meu e do seu coração. Eu quero te encorajar a continuar anunciando, continuar testemunhando, porque quem convence não somos nós, é o Espírito Santo do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio através de quem? Do Senhor. A minha parte, a sua parte é semear. O crescimento quem vai dar é o Senhor. Então não desista daquela vida, não desista daquela pessoa. Se ela não tem dado sinais de que está ouvindo a sua ministração, o seu testemunho, não desista. Não desista. Como nós acabamos de ler, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. A palavra ela tem vida. Quando ela cai num solo muito bem fundamentado, ela vai dar frutos. Ela vai dar frutos. A nossa fé não é uma questão de nós sermos inteligentes, ou de ter um QI elevado, ou de ser PhD em qualquer área das nossas vidas. Não é isso que é a fé. A fé é preparar humildemente o meu e o seu coração para receber a semente, para receber a verdade do Senhor. Aqui nós lemos, na Bíblia está recheada desses exemplos, que sábios e prudentes são cegos para as verdades, que muitas vezes são compreendidas até mesmo pelas criancinhas. Para as crianças basta a gente falar uma vez só. Eles já vão entender e obedecer. Para nós adultos, misericórdia. Passa céus e terra e nós não vamos compreender. E nós não estamos compreendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Pode vir, Marquinho. Como é que está o seu coração nesta noite? Tiago 1, 19 e 21 vai dizer assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra ela tem vida e tem poder. Eu queria te convidar a ficar em pé nesta noite. Eu queria que você aí no seu lugar baixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Comece a olhar para dentro aí do seu coração, como é que ele está? Qual é o tipo de solo que está o seu coração nesta noite? Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso bom pastor. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas nesta noite.
Toma nas tuas mãos, ó Pai, a vida, Senhor, dos teus filhos que aqui estão, daqueles que nos assistem nesta noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração não seja, Pai, em nome de Jesus, endurecido. Que sua palavra, sua semente, Pai, venha cair em solo fértil, Pai. Que nós não sejamos roubados. Que a sua palavra não seja pisada. Que a sua palavra não seja trocada. Senhor, em nome de Jesus, que o solo do nosso coração venha estar, ó Pai, bem alicerçada, Pai, fundamentada, Senhor, em nome de Jesus, na sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não é a adversidade, não é os problemas da nossa vida, Pai, que vai fazer com que a gente venha desistir. Gera em nós, ó Pai, uma ousadia tal, Senhor, que venhamos avançar e não retroceder. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, a capacitação, a revelação, a mente sadia, Pai, para que possamos, ó Pai, passar pelo dia mal, passar pela adversidade, passar pela enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, passar pelas más notícias que recebemos no dia a dia, passar pelos nãos da vida, Pai, em nome de Jesus, não é apenas os sims, Pai, ou amém. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, para que possamos estar com a nossa fé alicerçada, que a nossa fé seja aumentada, Senhor, a partir deste dia, Senhor, para que possamos enfrentar o dia mal, para que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que está escrito: tende grande alegria quando passares por diversas adversidades, Pai. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus, a não sermos apenas os ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela, Pai. Nos ensina a colocar em prática, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina a sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, ó Pai. Verdadeiros crentes, ó Pai, em nome de Jesus. Nós já fomos justificados. Já fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Já fomos comprados pelo seu precioso sangue. Em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. O Senhor conhece cada um dos corações que estão aqui, Pai. Só o Senhor pode sondar, ó Pai, como um engenheiro faz, Pai, sondar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Então sonda, Pai, os nossos corações, prova a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, porque a nossa fé não estão nas coisas materiais, mas elas estão no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atravessar o dia mal. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Nos ensina, Pai, a caminharmos seguros, Senhor, em nome de Jesus, na luz. Tu és a nossa salvação. A quem nós temeremos? A quem nós temeremos? O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor nos formou. O Senhor nos chamou. Toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Nos leva, Senhor, a um nível de adoração ao qual nós nunca fomos, Pai. Ao qual nós nunca entramos. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aos rios de água viva, Senhor, que correm do seu trono, Pai. Que nós possamos ser saciados por essa água, Senhor. Que nós possamos ser curados por esta água. Que nós possamos ser libertos, ó Pai, em nome de Jesus, pela sua palavra. Nos leva, Senhor, em paz. Nos leva, Senhor, em segurança. Pai, nos dê, Senhor, nesta noite uma excelente noite de sono. Noite tranquila, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada, cada família que nos assiste. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.